A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Iremos compartilhar uma palavra para os vossos corações. Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados irmãos, esse fato que tem ocorrido no país e no mundo afora, mais em especial, vamos falar sobre o nosso Brasil, tem muito nos preocupado. Essa madrugada nós não dormimos, e preocupado com a posição que tem tomado a igreja, que nós temos tomado. E longe de nós querer falar para os irmãos ou tentar até fazer colocações que os irmãos devem desobedecer a lei. Mas eu tenho me apegado pensando, como será daqui para frente? Como será os sinais dos tempos, da forma que nós estamos seguindo? Nunca se viu a igreja tão, eu não vou usar nem a palavra covardada, mas tão temorosa, sabe? Tão frágil a ponto de gente, os prefeitos ordenando fechar as igrejas. As igrejas estão abertas, primeiro pelo Senhor, lógico, mas nós temos lei para isso. São pessoas que não têm esse tipo de autoridade para fechar. E eu vi a facilidade com que eles moveram, com que eles fizeram. E até eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele me fez um comentário: mas temos que obedecer às leis. Mas não se trata nem de obedecer. Se trata apenas de às vezes nós seguimos, sim, mas da posição. A posição de não aceitar. A posição, se a igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, ela não se opor a algumas coisas, ou ela, quando eu falo se opor, não é se opor simplesmente diante dos homens, mas mostrar a posição, se reunir, orar, clamar, se ajuntar. Não, eu tenho alguns pessoal que eu sigo nas redes sociais, poucas pessoas, um deles que se manteve firme ali, que foi muito até questionado, né? Foi o pastor Silas Malafaia. E você vê que as igrejas praticamente simplesmente aceitaram. E eu fico me perguntando, e como será? Porque dentro das casas estão os necessitados. Agora então, muito mais, porque agora imagina o psicológico das pessoas. A princípio, né, alguns dias, mas daqui a pouco a mente vai começar a pensar. Vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar o alimento, vai faltar o gás, vai faltar o pão de cada dia. Pessoas que trabalham, que recebem no dia a dia, elas precisam daquele valor para comprar o pão, para comprar o sustento da sua casa. Então, como se isso não bastasse, a pessoa vai estar confinada, ou seja, não pode sair também. Alguns até têm usado, Deus fez isso, permitiu tal coisa, para que as famílias se reunissem. Ok, amém. Digamos que fosse assim, mas não podemos esquecer que nós não podemos pegar na mão do outro. Não podemos esquecer que os filhos não podem abraçar os pais, porque a instrução que nós temos é que os filhos não podem abraçar os pais, né? Os pais não podem se abraçarem para não contaminar um ao outro. Que contaminação é essa? Que a igreja está temorosa, que a igreja está com medo, que a igreja está assustada. Que contaminação é essa? Nós não vimos nenhuma passagem na Bíblia. E por isso que nós estamos lendo essa passagem do livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, vai ter o meditado, nós temos meditado aqui, e nós temos percebido que foi a forma que Jesus encontrou de convencer os discípulos, porque aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado, então os discípulos participou de todas as ações e situações que aconteceu com o Cristo, nosso Salvador. De repente chega Jesus, e agora Jesus está partindo, está deixando ele só, né? Está deixando ele na terra. Jesus está subindo e retornando para o seu lar. E aí, que palavra daria o Senhor? Que consolo, né? Que consolo. Nós sabemos que em João, capítulo 14, versículo 16, ele começa a consolar, dizendo que enviarei o Consolador. Mas não era bastante para os discípulos. Porque embora os discípulos sabiam que o Consolador é o Espírito Santo, mas os discípulos não sabiam como ia ser. Jesus estava ali diante deles.
Então Jesus dá uma palavra para eles: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como o Senhor já começou a anunciar no versículo, no capítulo 14 de João, anunciando que o Espírito Santo viria, anunciando até que ele mesmo, ele e o Pai, viria sobre todos aqueles que obedecessem, guardassem a sua palavra e faria nele morada. Jesus já tinha preparado a mente, o coração deles para que ele recebesse essa última mensagem, essa última instrução. E aí nós começamos a entender o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. No livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 2, diz que ele pairava no princípio sobre a face do abismo. Algumas traduções dizem que ele se movia sobre a face das águas. Então veja você, esse é o mesmo que Deus está prometendo. É o mesmo ser, é a mesma pessoa que o Senhor Jesus está prometendo para os discípulos. Quando você vê os tempos de hoje, como você se comparando com os tempos antigos e com a ocasião com que estava ocorrendo, aí você começa a entender o porquê que os discípulos ficaram sob essa palavra. Vocês começam a entender porquê que o Senhor Jesus lançou essa palavra sobre eles. Porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de poder, nós falamos de revestimento, nós falamos da ação do Espírito Santo. Então fez com que os discípulos ficassem, fez com que os discípulos acreditassem, aguardassem, né? Os discípulos entraram na casa não agora porque estavam com medo, mas estavam aguardando uma promessa, que seriam cheios e seriam revestidos. Então veja você, esse revestimento está sobre a igreja hoje, está sobre nós. E eu fiquei me pensando essa madrugada que eu não consegui dormir. Se nós, a igreja que tem o Espírito Santo, que tem essa promessa, que tem esse poder, irmãos, estamos dentro de casa, estamos entre quatro paredes, o que será daqueles que estão sem o Senhor e agora ficando sem o alimento? Como ficará esse psicológico, minha esposa? Como ficará a mente dessas pessoas? Como ficará? Porque eles estão falando, olha só, estão falando sobre esse vírus, parece que ele é uma coisa, lógico que nós não estamos desfazendo, nós sabemos que enfermidade vem, assim como essa, outras virão também. Ninguém vai fugir das enfermidades que virão, até porque é um dos sinais de Jesus Cristo, da sua palavra, que diz que nos finais dos tempos, uma das coisas que ia acontecer seria a peste. Seria doenças que os médicos não conseguiriam dar o diagnóstico. Então essa é uma realidade que vai suceder daqui para frente, mas a igreja precisa estar de pé. Imagine principalmente as igrejas que ela prega sobre curas. Eu fiquei pensando nessa madrugada. Imagine as igrejas que pregam sobre cura. Imagine os pentecostais que pregam sobre a unção. Sobre a unção que despedaça o jugo. Imagine os pentecostais que pregam sobre o óleo da unção. Sobre pisar a planta dos pés no lugar ser abençoado, ser santo. Sobre pôr as mãos sobre o enfermo e eles serem curados. As pessoas estão em casa atormentadas. Atordoadas. E a pergunta é, quem é o sal? A pergunta é, quem é a luz? Agora, como levar a luz? Porque para a luz brilhar, já que você é a luz, eu sou a luz, a igreja é a luz, ela vai ter que ir lá. Ela vai ter que entrar. E fazer a diferença. E fazer a diferença. O que faremos, irmãos, nesses tempos? Nos deixaremos levar? Nos deixaremos levar? Nos acovardaremos? Sabe qual é a minha preocupação? A preocupação que tem passado pelo meu coração. Quando eu lembro de Jerusalém, quando eu lembro de Israel, quando eu lembro dos judeus, eu lembro que quando Roma invadiu a Israel, eles perceberam que os judeus não tinham medo da morte. Eles perceberam que os judeus confiavam tanto em Deus que eles não tinham medo da morte. E aí Roma faz um pacto com os sacerdotes, com os escribas, com os homens da lei. E o pacto era deixar o templo intacto. O pacto era vocês podem adorar. O pacto é vocês podem se reunir. Só que tem um porém. Vocês precisam fazer com que esse povo obedeça.
Olha só o que Roma propôs para eles. Vocês podem ficar nos seus templos aí, podem fazer os seus cultos, a nós não interessa não. Agora, vocês precisam fazer com que essas pessoas entendam que eles são nossos escravos e tem que obedecer isso por lei. Imagine vocês, o sacerdote agora tinha uma outra missão. A missão do sacerdote era interceder diante de Deus pelos pecados dos homens. Agora a missão do sacerdote, segundo a lei dos homens, tinha que convencer a nação que devia confiar, aguardar, esperar, se sujeitar a Roma. Ou seja, ser escravo sem reclamar. Israel, que agora estava livre, que foi tirado do cativeiro, agora que está formosa, que está acomodada com as suas cidades, com seus palácios, inclusive com a sua igreja, que é o templo de Jerusalém, agora eles têm que ser subjugados. E sabe o que é interessante? Que quem aconselha eles são os sacerdotes. Isso mesmo. São os sacerdotes, minha esposa aqui agora passou a aconselhar a Israel a aceitar, a tornar-se escravo. Porque Roma diz, ó, já que não tem medo da morte, vamos dar um jeito de eles participar, tá junto conosco. Vamos trazer ele para nós. Vamos deixar eles cultuarem. E aparentemente parece até que eles estão dando a ordem. Por que vocês acham que quando foram para prender e matar Jesus, os sacerdotes procuraram os romanos? Perceba que em tese, em parte, o rei não queria matar Jesus. Herodes não queria matar Jesus. Pilato não queria matar Jesus. Os homens estavam tão cauterizados que eles achavam que se matasse Jesus, olha só, o Salvador, porque a lei tinha cauterizado eles. As mentes estavam cauterizadas. As posições muitas das vezes nos tira da presença de Deus. Não é que você deixou de ser crente, não é que a pessoa deixou de ser cristão, não é que deixou de acreditar em Deus, mas já deu a sua palavra, hein? Já fez os seus pactos. Já tem uma aliança, né? Já tem as suas alianças, exatamente. Tem medo de quebrar, de prejudicar. De quebrar. Como que vai ser se eu quebrar? Como que vai ser se eu opor? Porque não é, eu não estou falando de não aceitar, mas pelo menos não tem não tem uma explicação, ninguém pergunta nada. Que o povo está sendo tratado, né, como se fosse o boi que está sendo levado para o matador. A ovelha levada para o matador e não pode perguntar e nem falar nada. Tem que aceitar calado. Simplesmente aceitar calado. E aí as posições? Como questionar? Então parece que a confiança de Israel, a confiança do sacerdote, a confiança dos grandes, agora estão se sujeitando a Roma. E o pior, agora eles estão obrigando o povo a se sujeitar também. E é onde fica o poder e a autoridade? Que foi nos dado, né? Que foi nos constituído. Que foi nos constituído. Que é uma promessa nossa. Jesus disse, eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. O discípulo falou, mas mestre, nós iremos ficar... Como que será? O Senhor, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, mas e nós? O Senhor é o nosso Salvador, no Senhor nós temos confiança, porém o Senhor está partindo, mestre. Jesus disse, eu parto, mas eu te dou, ou te deixo, ou lanço sobre vós uma promessa. Ficar em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser cheios de poder. Olha que fantástico. Gente, não tinha palavra melhor para convencer esses homens. Porque eu penso que quando o discípulo imagina o Espírito Santo, que do hebraico significa pneuma, que significa o sopro divino, eu penso que quando o discípulo ouve sobre o Espírito Santo, eles começam a lembrar dos homens que foram usados pelo Espírito Santo. Eles começam a lembrar, imagine Sansão. Sansão, ele acaba arrancando, irmão, um portão das muralhas de uma cidade. E ele achou pouco,
ele pega os portões e coloca nas costas. E sai levando o portão, como se fosse uma folha de papel. Eu penso que quando o discípulo lembra do que Jesus estava lançando sobre eles, irmãos, ele começa a lembrar de homens que eram cheios do Espírito Santo e ele conseguia atirar uma flecha e acertar em um fio de cabelo. E homens conseguiam correr mais rápido que um cavalo. Eu penso que quando o discípulo ouviu essa frase, essa mensagem, o Espírito Santo virá, se apossará de vós. Eu penso que a alegria foi tanta que até o medo foi embora. O que está faltando, né? É uma pergunta, o que está faltando para nós? A minha alma está revoltada. E olha, eu não sou ninguém, mas eu posso afirmar para vocês, a minha alma está revoltada. Inconformada. Não dá. Eu sou um simples homem. Não sou intelectual, mas eu penso que uma das coisas que a igreja tem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. Um dos dons do Espírito Santo é o dom da sabedoria. É o dom da palavra da ciência. É do entendimento. É esse que está sobre você. Além disso, do dom dele, é o dom da fé. É o dom de discernimento de espírito. A igreja tem que entender o que está acontecendo. A igreja precisa olhar e ver. Quem está lá fora está cego, mas a igreja é viva, é o órgão vivo do Senhor. Aleluia. A igreja é viva. A igreja não pode se confundir. Um homem só porque é um governador, um homem só porque é o prefeito, ele não pode confundir a igreja do Senhor. A igreja não pode se deixar levar. Não, nós não podemos não. A igreja tem que estar atenta. A igreja tem que perceber. Olha, se observar pelo natural sobre esse vírus que está causando tanto no Brasil, você começa a analisar. O vírus é do frio. A temperatura básica que ele permeia entre 26 graus. O ser humano em si, no geral, principalmente no Brasil, é no mínimo 37. Aqui, para completar, nós moramos num país tropical. É quente. Olha só. Então nós temos a consciência, ou teríamos que ter a consciência, que no mínimo o que aconteceu em muitas nações, por ser fria, no Brasil não irá acontecer. A outra consciência que nós temos que ter, fazendo um cálculo simples, é que nós estamos falando de pandemia. O que é pandemia? A pandemia ela atinge no mínimo 80% da população ou da área na qual ela se iniciou. Então, de uma forma ou de outra, ela vai atingir a população. Então, por que se vai atingir a população? Qual a nossa preocupação? A nossa preocupação é que hoje você está forte. A nossa preocupação é que hoje você está resistente. A nossa preocupação é que hoje o teu psicológico, o teu emocional está bem. A nossa preocupação é que o teu físico, tá? O teu físico está preparado, está imune até então. Mas daqui para frente não se sabe. Por quê? Porque faltando-se o alimento, começa o físico. Faltando-se alimento, lá vem as fraquezas. Faltando-se alimento, a imunidade, cai. Até a mente enfraquece, né? Faltando-se alimento, a mente, a mente começa a enfraquecer. Eu estava essa madrugada meditando e eu falei, meu Deus, é verdade. Teve batalhas que foram vencidas apenas pelo alarido. Alarido das guerras. Do outro lado, quem ouvia, parecia que, nossa, quem está vindo aí? Um exército gigantesco. Então, as nações, o que ela fazia? Ela colocava homens com nome e renome na sua frente e animava os homens que estavam atrás. E estratégia de batalha, né? Estratégia de batalha. E com os seus alaridos, ou seja, com os seus gritos, a união da força fazia com que quem ouvisse do outro lado, o seu adversário, muitas das vezes não tinha batalha. Eles fugiam. Porque o seu psicológico, ao ouvir, achava que vinha mais gente do que o normal. Agora imagine essas pessoas em casa.
com as suas mentes sem saber o que fazer. E outra coisa, não pode bater no vizinho, hein? Não pode bater na porta, não pode sair de casa. Então faltou a comida, vai pegar onde? Não tem dinheiro. Vamos nos vizinhos, não pode. O vizinho não vai abrir a porta, por quê? Porque senão vai se contaminar. Irmãos, a igreja não pode aceitar. Tem coisas que não dá para aceitar. A igreja precisa despertar. A igreja precisa acordar, estar atenta, estar observando. Os homens são maldosos. Os homens vendem e se vendem por causa de posições. A igreja do Senhor, ela é viva. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Revestido de poder. Irmão, de onde tu quer revestido? Olha só, vamos ler aqui para você ver. Aditivo de revestido é aquele que possui revestimento ou cobertura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que tu acha que o apóstolo Paulo escreveu essa palavra? Efésios capítulo 6, versículo 10. Por que ele disse, olha, fortalecer o Senhor e na força do seu poder? Por que ele falou revestido da couraça? Do escudo? Do capacete? Olha só, é uma preparação de guerra, irmãos. É para guerra. Os discípulos ouvem isso aqui, será revestido de poder. Imagina o discípulo pensando. Imagina o discípulo, não, nós vamos estar revestido. Revestido é protegido, é guardado. O Salmo de número 91 diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é a sombra? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que cobre a igreja com a sua sombra, é que nos esconde. Sabe quando você pensa que vai acontecer alguma coisa contigo e de repente você sente aquela presença que vem e te toma? Ele te revestindo. Ele fala, não filho, calma, eu estou aqui. Ele fala, não se desespere não. Sabe quando você fala, meu Deus, e agora que vai ser de mim? E de repente você sente algo te preenchendo. E não é por dentro não, porque revestimento é por fora, tá? Parece que está te abraçando. É o Espírito Santo. É o Espírito. Meu Deus. É o Espírito Santo nos revestindo, minha esposa. Porque tem hora que nós estamos só. Tem hora que não tem ninguém por nós. Tem hora que até uma mensagem como essa, depende de quem vai ouvir, vou achar que eu estou contra a igreja. Pelo contrário. Só estou pedindo acorda, igreja. Desperta-te. São tempos difíceis. São tempos trabalhosos. A terra está gemendo e dores de parto. Os homens não estão preocupados com a terra. Os homens estão preocupados com si mesmo, o orgulho. A avareza tomou conta das nações. O individualismo, né? O individualismo. E o reino do céu não é individualismo, é coletivo. Ele visa todos e alcança todos. A igreja não tem pacto com nenhuma entidade. A igreja do Senhor não. Sabe por que não tem? Porque Deus só tem aliança com aquele que tem aliança com Ele. Aleluia. Ele só estende a sua mão, com quem estende a mão para Ele. Pilato um dia foi tentar zombar de Cristo e disse para Cristo, você não sabe que tem o seu poder sobre ti? Jesus olhou para ele e falou, tu não teria poder sobre mim se do céu não fosse lhe dado. Pilato fica em silêncio por quê? Porque Pilato é o rei, é um homem sábio. Ele sabe o que Jesus está falando. É entendido. Ele é entendido. Jesus estava pregando o tempo inteiro que ele era o Filho de Deus, que a sua casa era o céu. E de repente ele dá essa resposta para Pilato que está dizendo, você tem poder, mas quem te deu foi meu pai. Eu sou o filho, você é só um servo. Aleluia. Jesus está dizendo para ele, olha, o que você tem é só servo. Meu pai é que te deu. Agora eu sou filho. Quem tem mais poder aqui? Essa seria a resposta. Pilato calculou rapidinho e falou, não quero julgar esse homem não. Tira esse homem daqui. Esse homem não tem medo da morte. Por quê? Porque não é dessa terra. A igreja sempre venceu, sabe por quê? Porque não tinha medo da morte. Tem algo que assola o mundo, que sempre assola a humanidade. É a morte. É por isso que quando o mestre morreu, aonde ele desceu? Nas profundezas. Desceu ao inferno.
Quem estava lá? A dona morte. Jesus falou, ó, dá aqui essa chave. Aleluia. Daqui, vai. Oh, glória. Ele não pediu não, ele tomou. Ele tomou a chave da morte e a chave do inferno. Do que você está temendo? A morte? A morte não pode te pegar. Sem a permissão dele, não. A morte não pode... Quer que eu te fale por que a morte não pode pegar? Porque Jesus falou, ó, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo prometido. O Espírito Santo, acabei de falar, é sopro de vida. Ou sopro divino. Quando falamos do Espírito Santo, nós falamos do sopro de vida. Quem está em você é a vida. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus falou para a samaritana, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria e eu te daria. Olha, a samaritana ficou, não, você é maior do que meu pai, nosso pai Jacó. Ela pensou que Jesus ia ficar em silêncio. Então é maior, nosso pai tomou essa água, todo o nosso povo bebe aqui, nossos gados, nossos camelos. Jesus falou, ó, se tu soubesse quem está sentado aqui diante de ti, Aleluia. tu me pediria. E ó, não te negaria não, eu te daria. E ó, e a água que eu te der, nunca mais te terá sede. Aleluia. Aí veja a promessa que ele fez para ela. Ele promete que rio de água viva fluirá da sua entranha. Por quê? Porque ele estava dando água viva para ela. Ele estava prometendo para o samaritano o retorno, a vida, que os judeus não aceitavam que o samaritano fosse digno da salvação. Igreja, é tempo de despertar. Não é tempo mais de carro, de casa, de chave. Não é tempo mais de ministérios. As coisas são mais reais do que vocês pensam. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Essa semana eu estava ouvindo um pastor falando que não crê no arrebatamento. Ele falou que é mais fácil eu crer que não vai haver arrebatamento. Porque Jesus veio e nós passamos pela grande... Irmão, olha só, nós passamos pela grande tribulação. Todo mundo tem a certeza que é Cristo e nós passamos pela grande tribulação. Deixa eu te falar uma coisa para você. É impossível a igreja passar pela grande tribulação. Porque Jesus é o noivo. Aleluia. E tu sabe o que significa o noivo? O noivo é aquele que tem condições de proteger e guardar a sua noiva. Aleluia. Só se casa em Israel. Para se casar em Israel, primeiro o noivo tem que ir lá, falar com os pais e provar para o pai. Eu vou tirar tua filha da tua casa, mas vou dar uma casa melhor. Eu vou tirar dessa vida, mas vou dar uma vida melhor. A igreja não pode passar pela grande tribulação. Eu sei, lógico que eu sei que é fé. Lógico que eu sei que algumas compreensão não se entende. Por isso Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 10, e disse, Pai, eu te rogo, Pai, eu te dou graça, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas o Senhor revelou aos humildes de coração. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil as pessoas entender o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que no momento, olha, num abrir e fechar dos olhos, a trombeta irá soar e os mortos em Cristo ressurgirão. Olha, os mortos, todos os mortos ressurgirão. E junto com ele, nós que, nós que estaremos vivos, seremos arrebatados. Nos encontraremos com ele nos ares. Olha que fantástico. E aí, o que é corruptível vai ser transformado em incorruptibilidade. E o que é mortal vai ser transformado em imortabilidade. Para confirmar a palavra que diz tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É difícil entender, imagina as pessoas entenderem que nós vamos ser arrebatados, transformados. Um novo corpo. A mente não consegue calcular, irmãos. Não consegue comportar, né? A igreja está indo para o conformismo, Acomodismo. acomodismo, por causa dos templos, das posições, por causa das casas. Sabe o que o Pai me faz lembrar? O que ele disse para Israel. Eu lembro de vocês, que saudade que eu tenho de vocês, ó igreja minha, ó amada minha. Saudade quando vocês andavam no deserto. Eu era o teu Deus. Vocês eram só meu.
E tu me chamava? Aleluia. E eu dizia, eis-me aqui. Olha, Deus nem se tardava. Deus disse, ô saudade que eu tenho. Vocês me chamavam e eu já dizia, eis-me aqui. O que vocês querem? A primícia era sempre minha. Vocês não se esqueciam de mim. Agora vocês estão em casa, que nem edificaram. Se alimentam em vinha que vocês nem plantaram. Esqueceram do Senhor. Irmão, não confie no homem. Não espere nada do homem. A igreja está andando empareada. É um perigo. É um perigo. Os apóstolos, por isso que os apóstolos eram perseguidos. Porque eles tentavam parar em tudo que é jeito. Tem que obedecer, tem que obedecer. Só que agora eles estão com o Espírito Santo. Alguém pegava e prendia, vamos bater, bate neles. Imagina se tivesse Instagram, hein? Imagina se tivesse Instagram, Face. Olha, irmãos, os homens apanham, aí saem da praça gritando. Mas não era gritando de dor, não. Era de alegria. Nós apanhamos por amor dele. Eu também apanhei. Tu apanhou, apanhei também. Rapaz, olha minhas costas, olha. Eita, que glória. E vou ver que doideira. Estavam cheios do Espírito Santo. Desapegados dessa terra. Imagina alguém tomar uma surra. Eu estou falando de surra de chicote, irmão. Aquela que não só estrala, mas tira o tampo, a lasca, a pele. E os homens saem sorrindo. E os malfeitores dizem assim, mas não acabou de bater nesses homens? Então, mas eles estão revestidos. Eles estão cheios de Deus. Porque o rosto resplandece, né? É a glória. A glória e a presença de Deus em nossas vidas. Façam que você não tema. Vou dar uma palavra para tua casa nesse dia. O coronavírus não terá poder sobre a tua família. Essa praga não chegará à tua tenda. Se você estiver na fiação, se você estiver no Senhor, não temas. Confie em Deus. Confie no Senhor. Ele é fiel para te guardar.